Olá pessoal, tudo bem? Voltei então pra gente continuar aqui a nossa série. No primeiro vídeo que eu fiz aqui dessa conversa sobre bebês, a gente falou, eu apresentei então, mas vou apresentar de novo se você está começando por essa coleção, O Coelho Sonhado. É uma coleção, é um boxezinho com 5 livros, tá vendo? Vem os 5 aqui dentro da caixinha, que conta essa história sobre o Coelho Sonhado, sobre José. E aí, no primeiro vídeo eu apresentei a primeira parte da história, que foi essa. E eu vou guardar ela aqui, porque hoje eu queria apresentar essa parte da história, que é a continuação, que é o livrinho 2, que diz: Esperando por José. Então, vamos lá. Eu vou começar lendo a historinha, né? Vou dizer aqui um pouco da dinâmica do vídeo, gente. Eu vou ler a historinha e depois eu vou conversar um pouquinho sobre algumas temáticas ligadas ao cotidiano dos bebês, que esse livro me remeteu, que é a sutileza poética dessa autora, que para mim foi brilhante aqui na construção dessa história, dessa ilustração, e que eu acho que me convidou a pensar muitas coisas sobre os bebês. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho do que eu consegui ler, mas a ideia é que a gente, aqui pelos comentários, a gente consiga conversar um pouco mais sobre o cotidiano dos bebês e vocês me contarem um pouquinho do que vocês conseguem perceber através da temática, ou o que isso te lembrou, o que te remete ao teu dia a dia, à tua prática aí como professora de berçário, ou como auxiliar, ou na tua relação com o teu bebê, e como é que é isso também, essa troca também nos ajuda a ver o cotidiano da outra, que a gente aprende com isso. Então, o livro 2 é Esperando por José. Enquanto esperam José chegar, é preciso ter paciência e manter-se ocupados. Por isso, mamãe e papai coelho tecem mais gorros e mais pijamas alados. Depois, os lavam e põem para secar. E quando terminam, organizam tudo. O papai coelho apaga a luz. Antes de dormir, mamãe e papai coelho pensam sobre o seu bebê. E em suas grandes orelhas sonhadas, que crescem na barriga da sua mamãe, por debaixo dos lençóis. Como eu fiz no primeiro vídeo, eu acho que esses livrinhos fazem grandes convites à reflexão. Esse aqui, o segundo livro, fala sobre a espera por José. E eu fiquei pensando muito sobre essa expressão que a gente usa durante a gestação, que a gente diz, está esperando o bebê. Essa expressão é muito, quando a gente para pensar, a gente usa de uma forma, né, muito rotineira, mas quando a gente para pensar na força dessa frase, né, da junção dessas palavras, existem pessoas que estão esperando pelo bebê. E daí a gente já consegue trazer um pouco da ideia de que esse bebê é quem está dizendo, é esse bebê quem está comunicando os seus tempos. O Winnicott diz, Donald Winnicott, psicanalista, eu venho estudando ele junto com a doutora Pickler, pensando um pouco mais sobre um cotidiano de respeito, autonomia e liberdade para os bebês. E o Winnicott diz que o que o bebê vive intrauterinamente, e aí ele diz antes que a neurociência pudesse mostrar, e eu acho que a neurociência hoje em dia colabora para que a gente ganhe mais conhecendo quais são os processos do bebê dentro da barriga, mas o Winnicott já dizia que a gente não perde nada das experiências que a gente viveu intrauterinamente. Essas experiências ficam então registradas, e ele fala sobre um registro ou sobre uma memória corporal do que se viveu intrauterinamente e do momento do parto também. E quando o Winnicott traz essa ideia, traz essa possibilidade, eu fico pensando que esperar um bebê, e nesse processo de esperar, é também
como nós mães aqui estamos lidando com essa espera. Aqui nas primeiras páginas do livro, mostram aqui, ó, é preciso ter paciência. E o pai e a mãe olhando a mosca passar assim, né? Numa demonstração de que estão muito mais impacientes do que pacientes. E manter-se ocupado. Essa espera pelo bebê, essa espera pelo tempo do bebê, as experiências que essa mãe vai construindo então com o bebê ali ainda no útero, a forma como o bebê chuta. Às vezes o bebê tá muito mais animado durante a noite, que é a hora que a mãe dorme, e aí a gente já começa a ver que quem cresce dentro de nós, né, esse bebê que está se desenvolvendo no nosso ventre, na barriga da mãe, ele já está dizendo pra gente, ele já está se comunicando pra gente que ele tem um tempo, né? O tempo que a mãe está dormindo não é o tempo que o bebê está dormindo. E quando o bebê chega, ele traz essas experiências. Mas nós também, como pais, e nós também como professores, como educadores, quando a gente recebe um bebê, a gente também tem as nossas expectativas, as nossas concepções, as nossas ideias, como nós começamos a conversar no primeiro livro. E eu acho que foi muito simbólico para mim que ela tenha escolhido que, para se manter ocupado, a mãe e o pai tecem, costuram. Essa ideia da tessitura, e eu me lembro muito da Nasa, da minha professora Nazaré, que ela fala muito sobre a tessitura, né? Que é muito simbólico, eu acho, na nossa relação com os bebês. Porque a tessitura é essa dinâmica, né, da gente se misturar nessas linhas, nessas costuras, nesses espaços abertos que horas estão bem alinhados, fechadinhos, ou pode ser uma costura que deixa espaço. E eu acho que essa espera pelo bebê ser marcada por essa costura é um tanto simbólico para a gente pensar como é que esse pai, essa mãe, ou como é que um educador, quando conhece um bebê, ele faz ali uma tessitura das experiências dele, desse educador com as crianças, das teorias que ele tem, dos estudos que ele tem, da preparação que ele teve com essas linhas trazidas por esse bebê. Como esse tecer, esse costurar, né, do papai que costura o gorro, da mamãe que costura o pijama, é para mim esse processo de se misturar, da gente conseguir formar essa relação da costura, né? Essa relação que é a mistura dessas linhas dos pais com esse bebê, do professor com esse grupo de crianças que ele recebe. É na tessitura, é no dia a dia, no cotidiano que essas linhas se apertam e ora se afrouxam. Ora mostram desenhos muito bonitos, conforme nós pensamos e sonhamos, mas ora é um emaranhado. Ora é um emaranhado, é um nó. E muitas vezes eu acho que esses nós trazem uma memória dessa criança interior nossa, né? Como pai, falando como mãe, trazendo um pouco da minha história como mãe de 2 crianças, e também como professora, né? A gente estar de frente a essas crianças é uma oportunidade da vida da gente estar de frente a um grande espelho da criança que nós fomos. E num processo irrefletido de estar com as crianças, numa presença irrefletida, muitas vezes eu acho que a gente se pega fazendo aquilo que fizeram conosco quando nós éramos crianças. Quando a gente se percebe naquele lugar ou naquela relação, muitas vezes a gente está reproduzindo algo que nem foi bom para nós, que não necessariamente é aquilo que nós sonhamos. Mas quando o corpo traz, quando o cotidiano traz, e a gente acaba repetindo sem pensar. E eu acho que o encontro com o bebê é essa possibilidade da gente perceber também os nós e as amarras que estão em nós, que muitas vezes dificultam o processo de tecer relações bem alinhadinhas, né? Porque esses nós, esses entraves, essas concepções, às vezes
são essas concepções que não provocam verdadeiras transformações. A gente ouve, a gente lê, a gente aprende muito sobre as crianças hoje em dia, então com a internet muito mais, mas se esses nós, daquelas crianças que nós fomos, dessa infância que nós preconcebemos antes de estar com as crianças, elas muitas vezes elas colocam os nós assim diante de nós e elas dificultam muito o processo de conhecer as crianças. Eu gosto muito quando a Renata Meireles, do Território de Brincar, numa entrevista que eu assisti dela, ela responde a uma pergunta, dizendo assim, qual foi a preparação deles para ir a campo olhar as crianças brincando? E ela diz assim, olha, nós fomos olhar as crianças para poder conhecer as crianças a partir de quem as crianças são. Ela não trouxe nenhuma perspectiva assim, acho que quem fez a pergunta, e pelo menos eu imaginei que ela fosse responder algum teórico, ou alguma metodologia, alguma abordagem que desse um embasamento para aquela observação, e ela disse, não, a gente foi a campo querendo ver quem aquelas crianças são. Então estavam abertos aos fenômenos que aconteciam diante daquelas relações das crianças com os brinquedos, das crianças brincando entre si. E eu penso que o todo dia com as crianças é quando a gente está disposto, quando a gente está aberto a isso, quando a gente está sensível a isso. Eu acho que são grandes oportunidades da gente ver o inédito. Eu gosto muito daquela poesia do Fernando Pessoa, que eu vou ler aqui para vocês, porque a memória pode falhar aqui, então eu vou ler. Ele diz assim, que eu acho que expressa bem. O meu olhar é nítido como o girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Eu sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Eu acho que estar com as crianças num encontro consciente, num encontro com possibilidades, num encontro onde eu enxergo a criança como um sujeito com potencial para me ensinar, para fazer, para viver e para me mostrar modos diferentes de ser e de viver, eu experimento essa sensação do Pessoa, de estar nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo, né? Esse maravilhamento que as crianças têm com o mundo, que os bebês nos apresentam de uma forma muito forte, né? Que eles se maravilham com um paninho, uma borboleta, a cortina que balança, a luz do sol entrando no quarto. Essas experiências de maravilhamento são grandes oportunidades da gente perceber o mundo ou da gente se apropriar do mundo, do outro, do nosso e de uma nova perspectiva de ver o mundo. Estar então com as crianças, eu acho que esse segundo livro, que quando mostra aqui, por exemplo, né, que eles organizam, eu penso que eles organizam tudo, né, ou seja, organizam essa criança interior, organizam as suas expectativas, colocam tudo em seu lugar, né, a gente consegue colocar esse lugar da criança que nós fomos, do jeito como nós fomos educados, mas a gente também organiza isso tudo, e eu acho muito significativa essa ilustração aqui do Papai Coelho apagando a luz. Por que a autora escolheu, então, né, uma página praticamente em branco, só com o coelhinho aqui no interruptor, o papai dizendo, o Papai Coelho apaga a luz? Para mim, me remeteu muito essa decisão de dizer, olha, diante da nossa relação, eu estou aqui, né, apagando a luz, ou seja, eu estou aqui baixando as minhas expectativas e me colocando nessa relação com você nesse momento presente. Vamos viver juntos. Vamos ver o mundo juntos, vamos nos descobrir juntos. E aí, o papai e a mamãe deitam então na cama e levam para os sonhos. Eu achei muito delicado isso, né? Então, eles levam para os sonhos, eles levam para esse lugar que diz, eu gostaria
que a nossa relação fosse assim. Eu gostaria que você tivesse grandes orelhas como nós sonhamos. Mas tudo isso vai acontecer debaixo dos lençóis, no ventre da mamãe. Ou seja, a gente está dizendo para você, bebê. E eu acho que esse detalhe aqui, vou até pegar o livro 1. No livro 1 e no livro 2 esse detalhe aparece, olha. A ilustração da capa é o bebê sonhado e ele é todo pontilhado, tá vendo? Diferente da ilustração da mãe e do pai, que são linhas contínuas. A do bebê não é, são linhas pontilhadas. E eu achei muito interessante, que eu acho que esse levar para os sonhos, né? Levar para esse inconsciente as nossas expectativas sobre quem é esse bebê, sobre o que esperamos para ele, é dizer isso, né? Eu tenho ideias sobre você, eu tenho pontinhos, mas também nesses pontinhos de quem o bebê é ainda no sonho e nas nossas expectativas, ela não é contínua, ela não é fechada. Esses pontilhados deixam espaços. E nesses espaços, eu acredito que são esses espaços que a gente abre no cotidiano para que os bebês se inscrevam, para que esses bebês construam a sua identidade, realizem os seus desejos, exerçam a autonomia em espaços de liberdade, de livre brincar, porque é nesse movimento que eu acredito que essas linhas vão se tornando contínuas, nesses espaços que a gente abre, que a gente permite, que a gente não preenche todos os espaços, pelo contrário, a gente abre espaços para que esse bebê chegue na nossa ideia, né? Para que esse bebê chegue nas nossas relações e nos nossos espaços também, né? Nos nossos espaços, a preparação dos espaços, o que nós escolhemos para esses espaços, a forma como construímos e ressignificamos o tempo da creche, o tempo da escola, em função da vida desses bebês, em função do movimento de vida desses bebês, do brincar desses bebês, que é o que eu acredito que seja esse processo, né? Essa relação entre mãe e bebê, pai e bebê, entre professores e bebês, que é esse processo de espaços abertos, espaços só pontilhados pela nossa experiência, mas grandes espaços abertos para esses bebês estarem. Esse foi a minha leitura do livrinho 2. Se você tá gostando, me conta. Se não tá gostando também, me conta, que aí talvez eu possa melhorar aqui a dinâmica do vídeo. Mas essa foi a minha leitura do segundo livro. E em breve eu apareço aqui com mais uma leitura do livro 3 pra gente pensar junto, pra gente refletir junto e pra gente crescer junto nesse movimento de olhar os bebês.